19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão simbolicamente é campeão do primeiro turno. A gente vai trazer para vocês os jogos de ontem e também a classificação momentânea. Mas de cara, a gente já disse, o Flamengo não pode ser alcançado. Um problema, uma solução. A gente vai falar sobre situação de goleiro no Flamengo. Também tem coletiva de Felipe Luiz, Gonçalo Plata rasgando elogios a Arrascaeta. Uma pausa até então esperada, porém a gente já está adiantando para vocês lá em 2027. Olha como tá as coisas, galera. E Léo Pereira, após o gol, fala sobre a importância dessa jogada dentro do Flamengo. De verdade, tem sido muitas vezes a válvula de escape para o Mengão conseguir os pontos, né? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu! Assim é. Bora então começar com as notícias, mas antes, galera, um feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aqui com a gente no canal Camisa 10. Um feliz Dia dos Pais para você também, Obrigado. Viu, meu amor? Que Obrigado. O dia de vocês, galera, seja simplesmente fantástico, ao lado das pessoas que vocês mais amam nesse mundo, sem dúvida nenhuma. E que essa instituição fantástica chamada família, que sempre tem como o progenitor o pai, seja sempre honrada por todos nós. Assim é, galera. Bora lá! Ontem se iniciou a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda existem algumas diferenças. O Flamengo, por exemplo, tem 18 jogos, um a cumprir contra o Sport. Mas alguns jogos deram um protagonismo diferente para a rodada, viu, amigos? O Internacional foi a Bragança, meteu 3-1 no Bragantino. O São Paulo ganhou de 2-0 do Vitória, o Flamengo 2-1 do Mirassol. O Fortaleza tomou um chacoalhão de 5-0 do Botafogo, lá, que fique claro. E para mim o melhor jogo da rodada de ontem, que foi o Bahia e Fluminense, um 3-3, rico em gols e rico também em oportunidades. Momentaneamente, o campeonato está assim: Mengão 40 pontos, Cruzeiro, que vai jogar ainda, 37, Palmeiras 33, também tem jogo a ser cumprido hoje, Bahia com 30 na 4ª posição. O Botafogo subiu para 5º após a vitória com 29. O Mirassol ficou em 6º, caiu uma posição com 28, São Paulo 28, e eu queria chegar nesse. Bragantino na 8ª posição com 27. Algumas rodadas atrás, o Bragantino disputava cabeça a cabeça a liderança do campeonato. Começou numa queda que, amigos, eu não sei onde vai parar não, hein? Assustadora, né? A sorte deles é que para se agarrar no 20º, que é a última posição, ainda tem alguns degraus, mas preocupante a situação desse time. Sim. É isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo venceu o Mirassol ontem por 2-1, fechando aí o primeiro turno na liderança, ainda com um jogo a menos, como o Carlos acabou de falar. A torcida já cobra que o título do Campeonato Brasileiro é obrigação. Já o Felipe concorda que o time precisa manter a consistência até o fim. Todos ontem estavam ansiosos pelo quê? Pela estreia do Carrascal, o que não aconteceu. E o técnico explicou que a decisão se deu por questão tática. E claro que ele encheu a bola de Jorge Carrascal. Ele disse: o Carrascal é um jogador com um talento e uma qualidade gigantes. O que observamos nessa semana? Hoje estava quase seguro de que iria colocá-lo para jogar, que o trocaria por Arrascaeta. Mas senti que a equipe estava pressionando o Mirassol e precisava de manter gente pressionando. São os detalhes da pressão alta que Bruno Henrique e o Plata já têm muito bem incorporados.
O Carrascal ainda não tem tanto esses treinamentos, então pela parte defensiva optei por não colocá-lo. Pela fase ofensiva, tenho certeza que nos daria muito. Tenho esperança que será ídolo desse clube nos próximos anos. A torcida vai ficar encantada em vê-lo, pela forma como trata a bola. Eu só queria acrescentar um detalhe, ele foi contratado para jogar, não é para o Felipe admirar os treinamentos dele, né, Pois galera? é, a gente também quer admirar, né? Frustrante Que isso, Felipe? Ele frustrou a gente. Divide o bolo aí, Não ué. é? Bom, sobre a análise do jogo de ontem, galera, o Felipe elogiou o Mirassol, citando a organização e a dificuldade para pressionar, mas destacou que isso também abriu mais espaços para o Flamengo atacar. Ele também rasgou elogios à diretoria do Mengão pela janela de transferências, dizendo que o elenco ficou ainda mais forte. Sobre o Saul ter ficado no banco de reservas e algumas ausências aí na lista dos relacionados, o Felipe disse que o Saul é um jogador polivalente, que já jogou em várias partes do meio-campo, já jogou de lateral, de zagueiro, já jogou até de atacante, mas que pelas necessidades da equipe, que a equipe apresentava ontem, ele preferiu por não colocar. Segundo ele, a posição que ele mais vê o Saul é naquela onde o Gerson atuava e que hoje atua o Plata, o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Segundo o Felipe, essa era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid e foi a posição que ele mais se destacou. Sobre as ausências, né, na lista dos relacionados, o Felipe disse que formata o banco em função do que o jogo pede e de que a equipe precisa. Ele disse que o Vinha, claro, é um jogador internacional e todo mundo sabe da qualidade que ele tem, mas que ele preferiu deixar ele treinando para ele pegar mais ritmo, melhor do que ter 3 laterais esquerdos ali, né, na lista dos relacionados, tanto que ele não usou o Ayrton Lucas. E o mesmo ele disse que serve para Juninho e Michael. Perguntado sobre Pedro e Arrascaeta, o Felipe disse que a dupla pode sim jogar juntos e elogiou a associação deles no campo, especialmente pelo lado esquerdo com o Samuel Lino. E para finalizar, galera, essa aqui me pegou, viu? Sobre aquelas saídas malucas do nosso goleiro Agustin Rossi, o Felipe respondeu assim: sobre o Rossi, ele nos dará muitas alegrias, porque eu realmente gosto que ele saia do gol. Eu gosto de goleiros corajosos que tenham essa confiança de poder ir lá e avaliar. Durante muitas vezes, a maioria das vezes, deu certo. E todo goleiro, como todo jogador, oscila, passa por momentos de menos confiança, mas também sabemos do risco que pode existir numa saída de bola, e eu quero que ele continue saindo. Bom, eu sinceramente me assusto às vezes com essas saídas do Rossi, mas quem sou eu, né, galera? Pontos rápidos. Primeiro, o Mirassol é um time valente, não é à toa que aparece entre os 10 primeiros. Quem só acompanha o Flamengo deveria olhar um pouquinho mais de perto esse time que é brigador e vai de peito aberto dentro de campo. Vai. Com relação ao Saul, eu acho que ele está fora de forma, fez bem o Felipe Luiz em não colocá-lo em campo, coloca o cara nos trilhos, aí sim a gente pode de verdade enxergar o futebol dele. E para finalizar, o Rossi, ele é uma mistura de sensações. Essa que é a maior verdade. A gente de repente idolatra ele por uma defesa que faz, de repente ele sai todo espalhafatoso e deixa a gente a ver navios. Ou seja, é uma figura que encanta e nos deixa maluco, né? Absurdo. Se ele gosta de viver fortes emoções. É uma mistura aí de amor, ódio, preocupação, desespero, alegria. Esse é o Rossi. Você tá louco. Falando inclusive no sistema defensivo, a gente ontem teve o primeiro gol de abertura do jogo feito por Léo Pereira, um zagueiro que sem dúvida nenhuma é um sistema no Flamengo que além de funcionar bem defensivamente, tem dado pontos no ataque com gols feitos e muitas vezes até assistências e jogadas que acabam em gols, assim vencendo. Aí, ali quando terminou o primeiro tempo, ele passou pela zona mista e falou o seguinte: a partida começou intensa com investida de ambos os lados. Primeiro tempo difícil, Mirassol é uma grande equipe, está causando grandes dificuldades. Sobre o gol, primeiro, a nossa ambição é não levar, é claro, mas
quando estamos no ataque, tentamos ajudar. E assim tem acontecido. Rodada a rodada, muitas aparições desses jogadores do sistema defensivo vêm ajudando demais o Flamengo. É legal? Claro que é. Agora, o ataque também tem que corresponder às expectativas. Não dá somente para contar com jogadas esporádicas de cruzamento dentro da área e a sorte dos nossos zagueiros, que são altos, terem a felicidade de fazer os gols. Tem que ter um equilíbrio nessa história. Mas parabéns ao Léo, parabéns ao sistema defensivo e parabéns aos nossos zagueiros, claro, que vão para frente e guardam. Assim é. Zagueiros artilheiros. Zagueiros artilheiros. Bom, galera, seguindo com as notícias, o autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo por 2-1, Plata, dividiu os méritos com Arrascaeta, que foi o responsável por aquela bela assistência no lance. Na saída do gramado após a vitória, o atacante elogiou demais o companheiro e disse que ele é mágico. O Plata disse o seguinte: sempre é importante somar 3 pontos, ainda mais jogando em casa, não podemos deixar escapar pontos agora. Eu acho que se a torcida continuar da mesma forma como foi no jogo de hoje, vamos conquistar muitos pontos aqui dentro do Maracanã. E sobre o Arrascaeta, todos sabemos a magia que ele tem. Eu só me movimentei, não sabia se ele ia chutar ou não, porque ele vê muitas coisas dentro da área. Confiei em mim, confiei no Arrascaeta, me movimentei e graças a Deus pude marcar. Que bom que ele confiou em todo mundo então, né? É verdade. O Arrascaeta é aquele tipo de cara que até então a gente fica com aquela raiva. Por que o Arrascaeta não tá jogando? Porque não aparece na partida. Aí de repente vai ele na entrada da área e me dá um passe de 3 dedos, que é um verdadeiro mamão com açúcar pro Plata. Que falar do homem desse? A gente fica aqui xingando o Arrascaeta o tempo todo. Aí ele fala, ah é? Pera aí então. Vai lá e... Toma! E seguindo com as notícias, galera, essa foi uma pegada do Vene Casagrande junto com os nossos pensamentos. Eu fiz uma mistureba aqui e saiu esse tipo de notícia. Vamos lá? A coisa é mais ou menos assim. O Flamengo fez grandes contratações nessa janela, vem fazendo, o Felipe Luiz inclusive mencionou isso na coletiva dele, mas existe um ponto que sinceramente está trazendo um pouco de preocupação. Qual é? O gol. Quem nós temos hoje como goleiro? O Rossi. Vem atendendo as expectativas? Claro que vem. Mas e se o Rossi se contundir? Ou tomar um terceiro cartão amarelo? Como fica a situação? Matheus Cunha, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, é segundo goleiro, mas todos já sabem, já está assinado com o Cruzeiro. Então, não é mais nosso goleiro. E o que tem mais? Tem mais 2 jovens da base. É jogar muita pressão em cima de 2 goleiros que estão começando a carreira. A profissão de goleiro, ela vai muito além de defender chutes. Ela tem que dar a estabilidade defensiva, a confiança a todo o grupo. Afinal de contas, foi um dos maiores problemas, por exemplo, que o Hugo teve quando era goleiro titular do Flamengo. O sistema defensivo, o time não tinha confiança, até porque ele saía de maneira estabanada e andou tomando gols que, venhamos e convenhamos, né? Parecia piada. Independente de qualquer coisa, numa competição que é de mata-mata, por exemplo, um erro nessa posição acaba com tudo, como foi, por exemplo, a Libertadores do ano passado, que nós fomos desclassificados no Paraguai com uma noite infeliz do Matheus Cunha. Sim. Não foi assim? Tem mais? Claro que tem. Um goleiro seguro, sem dúvida nenhuma, sai bem com os pés, ele pode iniciar uma jogada de meio campo e automaticamente se acabar em gol. Como faz o Rossi, reposição muito boa, como faz, por exemplo, também o goleiro do Palmeiras, que para mim tem como grande virtude e qualidade essa saída de bola, faz muito bem. Aí vem a seguinte situação. O Mengão fala muito em contratar atacante, contratar jogadores de meio campo, e a gente tem visto chegar, não é crítica, mas sim um comentário. O Flamengo não precisa de buscar urgentemente um goleiro para fazer frente ao Rossi, não pelas loucuras, mas sim pela necessidade de repente nós estarmos disputando um evento, uma competição, uma partida e não ter, caso o Rossi inclusive se contunda, um jogador à altura para estar fazendo essa função?
Claro que necessita, bem ou mal, né, galera? A gente não tá aqui falando das qualidades e nem das loucuras do Rossi, mas é necessário ter um goleiro justamente por conta disso. A gente não sabe, tudo pode acontecer no futebol. Vai que o Rossi se contunde, o que a gente vai fazer? Hoje, no nosso entendimento, o goleiro, ele é muito mais importante em termos de contratação do que necessariamente um centroavante. Precisa? Sim, precisa, mas o goleiro, galera, É urgente. tem que ter. É urgente. Não é? Vamos correr, Flamengo. Bom, galera, agora uma notinha bem rápida sobre algo que vai acontecer lá na frente, tá? A CBF segue se organizando, já avisando a Copa do Mundo Feminina que vai acontecer em 2027. Pela primeira vez na história, a competição será disputada em território brasileiro. Assim sendo, a entidade definiu que as competições nacionais serão paralisadas durante o torneio. A Copa do Mundo será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Desse modo, as competições masculinas e femininas ficarão paralisadas por um mês. Além disso, centros de treinamentos de clubes brasileiros também devem ser utilizados pelas seleções participantes. Os campeonatos nacionais serão paralisados, pois estádios de 8 cidades sede serão cedidos à FIFA para esse torneio. São eles o Mineirão, o Mané Garrincha, a Neoquímica Arena, Maracanã, Beira-Rio, Arena de Pernambuco, a Fonte Nova e também o Castelão. 2025 para um mês Mundial, 2026 vai para um mês Copa do Mundo, 2027 vai para um mês Copa do Mundo. E assim vamos tocando o nosso futebol, não é? Pois é. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.